O atleta Memphis Depay acaba de renovar com o Corinthians por mais 2 anos e talvez mais um ano, dependendo do seu desempenho. Mas mais importante do que seu romance com a Maísa é saber se realmente vai valer a pena esse novo contrato. Chegando até brincar, dizendo que a atriz influenciou mais o jogador do que os próprios dirigentes do clube. Assim, o amor venceu e ele está pronto para mais 2 anos do Coringão. Mas dentro do Corinthians, outra notícia chamou muito mais atenção: a renovação do contrato do craque holandês e a pergunta que realmente importa. Depois de tudo que ele fez em campo, renovar foi um acerto ou foi um erro? Porque hoje eu vou mostrar um detalhe que fez muita gente mudar de opinião. Por tudo isso, dá like no vídeo, se inscreve no canal e fica por dentro de todas as novidades do mundo da bola. Quando o Corinthians anunciou a renovação de Memphis Depay, a torcida ficou muito dividida. De um lado, há quem acredita que ele mudou o patamar do time. Por outro, há quem acha que o investimento é alto demais. Mas antes de tirar qualquer conclusão, precisamos analisar de forma fria tudo o que ele entregou desde que ele chegou no clube. E alguns números podem surpreender você. E o mais curioso é o argumento que nem o número é o mais importante. Mas para falar sobre a renovação, precisamos relembrar lá atrás, antes dele chegar. O Corinthians enfrentava 6 anos sem conquistar nenhum tipo de título, nem paulista, nem qualquer um. Quando o Memphis Depay chegou, o clube estava enfrentando a briga contra o rebaixamento. E a participação dele foi fundamental para impedir que o clube simplesmente não apenas rebaixasse, mas conseguisse 9 vitórias seguidas para conseguir se classificar para a Libertadores. Vale a pena lembrar que os números apontavam que essa chance era menos de 0,5%, ou seja, praticamente nada. Mas mesmo assim, o Coringão conseguiu 9 vitórias seguidas e classificou para a Libertadores. Apesar de não ter feito uma boa Libertadores, ele conseguiu uma vaga direta para a Copa do Brasil, algo que seria muito mais importante daqui para frente. Mas calma, antes de tudo isso, ele precisava fazer uma coisa muito mais simples. Ele precisava ser o líder do elenco e passar a confiança de um jogador que foi fundamental na época europeia, que conseguiu passar por diversos clubes relevantes como Paris Saint-Germain, Manchester United e Barcelona para dar confiança aos seus colegas de equipe para performar junto com ele. Também o europeu tem uma visão diferente do jogo, porque enquanto o brasileiro tem uma visão mais de raça, entrega, ele pensa numa visão mais tática, mas com muita força e muita técnica também. E na real, podem falar o que quiser de Memphis Depay, mas não podem dizer que ele é omisso e que ele não fez nada em jogos decisivos. Até porque sempre foi contra grandes clubes que ele apresentou sua melhor forma, dando passe para gols ou fazendo gols decisivos que deixavam o timão na vantagem, especialmente no mata-mata contra os seus maiores rivais. Isso sem contar os importantes títulos que ele conquistou nesses últimos anos. O Campeonato Paulista, em cima do seu maior rival, encerrando um jejum de 6 anos sem nenhum título do Corinthians. A Copa do Brasil, na qual ele foi fundamental para classificar o time para disputar, destacando jogos importantes contra o Palmeiras, Cruzeiro e o Vasco na final, fazendo gol do título. E a Supercopa de 2026 contra o Flamengo, que era dita como um dos melhores elencos do Brasil. Dessa forma, ele provou ser muito mais que apenas um jogador. Ele se entregou, fez músicas pelo contrato que ele tinha para fazer e também aumentou a sua identidade com a torcida, conquistando títulos e arrecadando muito dinheiro para o Corinthians, que vamos ver daqui a pouco. Mas mesmo com tudo isso, muitos torcedores não gostam dele, pelo seu contrato. Ele recebe bônus por ganhar títulos e também por participações de gols. E muitas dessas pessoas se perguntam se ele faz mais bem ou mais mal para o time. Até aqui, é difícil discutir sobre o que Memphis entregou dentro de campo, já que é quase inegável. Ele foi, ele foi protagonista ele foi protagonista em conquistas importantes e rapidamente se tornou um dos principais nomes do elenco. Mas existe um ponto que dividiu a torcida desde o primeiro dia: o custo desse investimento. O contrato antigo era um dos mais caros da história do futebol brasileiro. Além do salário fixo milionário, Memphis ainda tinha direito a uma série de bônus por desempenho. Ele recebia premiações por participações em jogos, metas e gols e assistências. Assim, além de valores extras pelos títulos conquistados e somando salário, ele tinha o direito de imagem, luva e bonificação. O acordo poderia ultrapassar
os 100 milhões durante todo o período de investimento. Isso incluindo, é claro, os desempenhos por título, que a cada título conquistado, Memphis desembolsaria 4,7 milhões de reais, praticamente o preço do Paulista inteiro. Muitas pessoas fizeram piada porque o Corinthians pagou praticamente o preço do Campeonato Paulista inteiro para Memphis Depay, além de ganhar 4,7 milhões da Copa do Brasil e 4,7 milhões da Supercopa do Brasil, que ele conquistou no elenco titular. Muitas pessoas questionaram se realmente valia a pena. Qual é o sentido de ganhar um troféu e dar boa parte do prêmio para um só jogador? Será que ele é tão importante nesse nível? Sem contar do fato também que o jogador infelizmente sofreu com diversas lesões durante todo o seu período no Corinthians, mas mesmo assim ficou entre os 5 jogadores que mais participaram do futebol brasileiro de estrangeiros, o que, na verdade, faz bastante sentido com o elenco atual. E outro detalhe, mais importante ainda, é que o Corinthians tinha uma dívida de 40 milhões com o jogador, referente ao bônus e pagamentos pendentes do contrato antigo. A solução encontrada foi diluir esse valor ao longo prazo do novo vínculo, aliviando um pouco o impacto imediato nas contas do clube. Só que reduzir o salário não responde à pergunta mais importante. Mesmo custando menos, Memphis ainda vale todo esse investimento? É justamente aí que a discussão começa de verdade. Só que existe um detalhe que quase ninguém comenta quando fala do contrato de Memphis Depay. Muita gente olha apenas para o bônus que ele recebe por ganhar títulos ou atingir metas. E realmente, esses valores realmente chamam muita atenção. Só que existe uma pergunta muito mais simples, de onde vem esse dinheiro? A resposta é matemática. Se o Memphis recebe um bônus porque o Corinthians foi campeão, isso significa que o clube também recebeu a premiação daquele campeonato. Ou seja, o Corinthians só paga aquele bônus porque antes entrou muito mais dinheiro no cofre. Vamos imaginar uma situação bem simples. Se o título rende dezenas de milhões de reais, a cota de televisão, bilheteria, patrocinador e valorização da marca, o jogador recebe apenas uma pequena parte daquele valor. E como bônus, o financeiro ainda continua rolando e continua fechando. Ou seja, na prática, o Memphis só ganha mais quando o Corinthians também ganha mais. E é exatamente por isso que muitos dirigentes preferem contratos com bonificação por desempenho. O risco para o clube ele diminui, porque a maior parte do pagamento entra apenas quando acontecem os resultados. E isso, na verdade, após tantos títulos, não deveria nem ser discutido. Porque se você fazer a matemática simples, você vai ver que o Corinthians ganhou muito mais dinheiro do que gastou com esse bônus para o Memphis Depay. Por exemplo, dizem que o lucro total foi por volta de 100 milhões de reais. Lucro, não foi nem faturamento. Imagine só o quanto que a produção do Memphis Depay gerou de receitas para o Corinthians. Com marketing, com camisas, com músicas, com roupas, com acessórios, com diversas outras coisas que fazem o dinheiro girar na mão do clube. Então, se olharmos apenas para o bônus, ele talvez nunca tenha sido um problema verdadeiro. Até porque, se o Corinthians não tivesse quebrado por conta de seus dirigentes, ele teria condição de pagar 11 Memphis Depay no elenco. Mas se o bônus não era o problema, por que tanta gente criticou essa renovação? Depois de analisar tudo isso, fica bastante claro que essa discussão vai muito além do salário. De um lado, o Corinthians renovou com um jogador que elevou o nível técnico da equipe, participou diretamente de títulos importantes e ajudou o clube a voltar a disputar decisões. Do outro lado, ainda existe o risco natural de qualquer contrato a longo prazo. A idade, o rendimento físico e o desempenho do futuro são fatores que ninguém consegue prever com absolutamente certeza. Mas existe um detalhe que muda completamente essa análise. O novo contrato foi estruturado de uma forma muito diferente do anterior. Com salários fixos menores, parte da remuneração vinculada a resultados e um modelo equilibrado para o clube, o Corinthians reduz boa parte do risco financeiro. E se Memphis continuar entregando títulos, gols e o protagonismo, a tendência é que o retorno esportivo e financeiro continue compensando todo esse investimento. Mas no final das contas, talvez a pergunta nem seja quanto Memphis custa. A pergunta correta é: quanto custaria para o Corinthians perder um jogador nesse nível? Porque substituir um atleta desse nível também custa muito caro. E por vezes vai custar muito mais do que mantê-lo. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de analisar todos esses pontos, você acha que o Memphis deveria continuar no Corinthians? E o Corinthians acertou de renovar com o Memphis Depay? Ou você acredita que o clube apenas assumiu o risco desnecessário?
Escreva aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Abraço e até o próximo vídeo.